De hoje eu vou fazer, como todos os outros, quando eu falo da parte espiritual, como se eu estivesse falando, mas hoje literalmente falando aos meus filhos. Da responsabilidade social em Colossenses capítulo 3, do versículo 18 em diante. Mulheres, sujeite-se em cada um ao seu marido como convém a quem está no Senhor. É importante isso, como o feminismo, que tenta dividir homens e mulheres, colocando aqui a sujeição da mulher ao homem como algo inferior. Uma mulher sendo inferior, tendo que obedecer ao homem. E isso não tem nada a ver. Isso é um exemplo básico de como Deus reage a nós. Um bom pai que cuida do seu filho, que dá o suporte não somente financeiro, mas emocional, que cuida, protege, ama, respeita, facilmente o filho conseguirá ser sujeito a ele, respeitar ele. O filho vai se sujeitar ao pai, que é bom, de forma natural. Vai ser prazeroso para o filho se sujeitar ao pai. Assim, o marido, ame cada um a sua mulher e não a tratem com amargura. O marido que trata a mulher com respeito, que dá a ela o que é necessário, ela fará de forma também de retorno esse mesmo amor. Filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Aqui as passagens sempre falam em agradar ao Senhor, e no final, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, no versículo 24. Toda base de relacionamento existe uma troca. Para quem fala assim, mas isso é um interesse. Todo casamento, relacionamento que você teve na sua vida, quando você teve filhos, você tinha um interesse naquilo. Pode ser emocional, pode ser financeiro, na parte profissional, quando você quer se destacar em algo, você tem interesses. E não é diferente no relacionamento familiar. Você tem os seus interesses relacionados aos seus filhos e à sua esposa, ao seu esposo, seu cônjuge. E nisso que Deus nos prepara, dando instruções de como nós vamos lidar com esses relacionamentos, para que seja proveitoso e um ganha-ganha para ambos os lados. Porque nada mais é o relacionamento de marido e mulher, ou casamento, santificarem para ganhar os céus. Deus nos dá o proveito do relacionamento um com o outro, de olharmos para o nosso cônjuge e vermos em nós os defeitos que ele nos expõe e vice-versa. Nós podemos crescer espiritualmente, nós podemos evoluir espiritualmente para que os dois, ambos, consigam ajudar a chegar aos céus, a chegar à santificação em Deus. Esse é o papel do marido e da mulher, e esse é o papel dos filhos em relação aos pais e dos pais em relação aos filhos. Continuando. Pais, não irritem seus filhos para que eles não desanimem. Versículo 21. Como não irritar o filho? Às vezes, no momento de emoção, você acaba se exaltando em momentos que você precisaria se controlar e você não consegue passar adiante uma mensagem na prática de como você deseja que eles se relacionem com outras pessoas. Então, o pai e a mãe que se revolta e grita com os filhos. Normalmente eles vão gritar com os amiguinhos, nos seus relacionamentos. Os pais que não conseguem se controlar no momento de raiva, no trânsito, e falam palavrão, acaba se exaltando nesse momento. O filho tende a falar palavrão, o filho tende a seguir o exemplo do pai e da mãe. E não o contrário. A palavra convence, o exemplo arrasta. Versículo 22. Escravos, obedeçam em tudo aos seus senhores terrenos, não somente para agradá-los quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem o Senhor. Escravos seriam os funcionários. Um patrão cristão, ele tem que seguir as ordens de Cristo em relação aos seus funcionários. E vice-versa, os seus funcionários que são cristãos, eles também fazem tudo como se fosse ao Senhor. O respeito mútuo que existe entre patrão e funcionário. E como se tem no começo, o feminismo que divide homens e mulheres e não unifica isso. E não mostra a importância do homem na sociedade, como também a importância da mulher na sociedade. Ambos têm importância, ambos se complementam. A natureza, a música é melodia, harmonia e ritmo. O átomo, que é a matéria, existe prótons, nêutrons e elétrons. A existência de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Nosso corpo, alma e espírito. O Deus Trino, ele nos mostra que uma coisa não necessariamente é composta de um elemento, mas sim de três. E aqui a palavra, quando se relaciona com relacionamento de marido e mulher, filhos e pais, funcionário e patrão, ele não muda o aspecto e não dá importância maior para um ou para outro, e sim do complemento de ambos. Versículo 23. Tudo que fizerem, façam de todo o coração para com o Senhor, e não para com os homens,
sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Senhores, deem aos seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor nos céus. Dediquem-se à oração e estejam alertas e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para que nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso, orem para que eu possa manifestá-lo abertamente como me cumpre fazê-lo. Sejam sábios no procedimento para com os de fora, aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Aqui Paulo fala aos Colossenses, preso, passando por perseguição espiritual, que eles têm que aproveitar todos os momentos para passar a mensagem adiante. Paulo não tinha internet. Hoje eu estou utilizando a internet para passar uma mensagem que eu passaria aqui somente para os meus filhos, para eternizar isso e para pulverizar a mensagem de Cristo. Afinal, somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena breve e passageira. Passarei por aqui, como todos passarão, vocês que estão assistindo também, e os meus filhos, que eles possam entender que esse versículo e esse estudo é terminado dizendo: dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Porque pode ter todas as instruções de relacionamentos aqui dedicadas, da responsabilidade social, mas se não tiver a oração para agir naquilo que nós não temos poder e nem nosso braço alcança, de nada adianta. Então Deus sempre estará em primeiro em relação aos nossos relacionamentos conjugais, espirituais, familiares. Em tudo, Deus em primeiro. A oração dando base para todo o resto, e não o E contrário. aqui eu encerrei o vídeo e propositalmente deixei para o final gravar isso que eu falei para minha esposa. O que seria de mim sem ela? Eu estaria perdido, sem Deus ter me preparado uma mulher no mundo para que controlasse meus prazeres, os meus impulsos. Eu não seria quem eu sou hoje. Gratidão a Deus pelos meus relacionamentos, principalmente com a minha família, a minha esposa, os meus filhos, e pela base que eu tive de parentes, de pais que hoje me deram isso tudo que Deus me proporcionou. Gratidão a vocês que ficaram até o fim do vídeo, que gostam desse tipo de conteúdo. Se inscrevam no canal, curta, compartilhe e vamos ser a diferença neste mundo virtual também, de boas mensagens, de proveito para o crescimento espiritual, desenvolvimento humano, financeiro, profissional, em todas as áreas. Podemos aproveitar os momentos mais importantes que a humanidade teve de evolução para isso, para nos aproximarmos do Criador, das nossas raízes, da nossa existência em Deus. Somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena. Aproveitemos cada instante para nos aproximarmos do nosso Criador, para nos santificarmos e chegarmos a Ele um dia, podendo glorificá-lo eternamente nos céus. Gratidão a todos.